Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medroso, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito no nosso engajamento. E também nos siga nas redes sociais, o link está na descrição. Se você quiser mandar o seu relato para a gente, pode mandar no e-mail mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Má? Os jeans. Olha, eu estava ansiosa para falar sobre os jeans. Eu sempre tive uma curiosidade, nunca consegui estudar profundamente eles, mas são figuras para mim assim super curiosas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essas figuras e compartilhar com vocês para saber também o que vocês pensam a respeito, se vocês já ouviram falar delas. Enfim, a figura dos jeans, gente, é uma criatura sobrenatural. Ela tem poderes extraordinários. Ela intriga e fascina a humanidade há milênios e milênios. As suas origens se entrelaçam com as mitologias de religiões e folclores de diversas culturas ao redor do mundo, cada uma oferecendo as suas próprias perspectivas e interpretações sobre essas entidades místicas. E, por exemplo, na Mesopotâmia, a gente tem as primeiras referências a seres semelhantes aos jeans que podem ser encontrados nas antigas civilizações, como os sumérios e os acádios. E lá, as entidades conhecidas como os Jedins e Apicalus eram descritas como seres poderosos com habilidades mágicas e associações com elementos naturais. No panteão grego, a mitologia dizia que os gênios eram chamados de daimones, que é o plural de daimons, e eram seres intermediários entre os deuses e os homens, com grande influência sobre o destino humano. E também temos a figura como Eros, que é o deus do amor, e Thanatos, que é o deus da morte. E eles também eram considerados esses daimones aí, que fazem essa similaridade com os jeans. Você já tinha ouvido falar dos jeans, Ma? Então, eu. Essa. A gente conhece muito gênios, né? Assim, essa parte mais pop, né? Que nem o gênio do Aladdin. Tem também na parte do terror, tem aquele Jin do Mestre dos Desejos. Mas essa parte mais real, assim, entre aspas, dos jeans que eu conheço, eu vim conhecer há pouco tempo, tipo, coisa de 8 10 anos. Então, engraçado, né, a gente ter esse contato, assim, que a gente tá na nossa mente, né, toda esse folclore dos gênios, dos jeans, que são basicamente a mesma entidade, né? E a gente sempre vê assim aquele negócio dos três desejos, né? Que é muito recorrente na cultura pop, seja em filmes, séries, quadrinhos. E é uma criatura bem interessante, né? Como a gente vai poder conversar sobre. A primeira vez que eu tive contato, né, com gênios, jeans, foi pelo desenho do Aladdin. A gente tinha uma fita que era o Retorno de Jafar, que era o 2, né, do desenho do Aladdin. E aí tinha o gênio, e eu me lembro que quando eu assisti, eu gostava muito das músicas, né? E a nossa avó, ela era evangélica. E ela ficava falando assim: para de ver esse desenho, ele é o demônio. E eu não entendia por que, que ela estava chamando o gênio de demônio. Eu falava: nada a ver, nossa, você está viajando. Tal. Nossa, passaram-se anos quando eu cresci. Aí eu comecei a estudar as religiões, aí eu me deparei com os jeans. Aí eu entendi um pouquinho o que ela estava querendo dizer, porque assim, existe uma mitologia comparada dos jeans com os anjos caídos também. E a gente vai falar que é muito interessante. Sim, e no folclore árabe e muçulmano, os jeans são seres criados por Alá, né? Deus a partir do fogo, sem fumaça, mortais, dotados de livre arbítrio, podem se reproduzir, não possuem imortalidade, mas podem viver por muito tempo, geralmente por milhares de anos. No mundo ocidental, eles são chamados de gênios, né? E na mitologia árabe, um gênio ou jin é um espírito capaz de assumir a forma de um homem ou de certos animais e exercer influências sobrenaturais sobre as pessoas.
para o mal ou para o bem. Estudos arqueológicos de toda a região do Oriente Médio e de parte do Nordeste da África frequentemente rotulavam como gênio qualquer criatura sobrenatural. A palavra jinn deriva do verbo djana, que significa seja coberto ou escondido, e com o verbo na voz ativa significa cobrir ou esconder. Algumas pessoas dizem que o jinn, portanto, significa as qualidades ou capacidades ocultas do homem. Outras pessoas alegam que significa seres da selva, ocultos nos montes. Segundo a crença islâmica, os gênios eles vivem na Terra em um mundo paralelo ao da humanidade, no qual podem ir e voltar à vontade, sendo invisíveis aos olhos humanos sempre que eles desejam. E o Jin é uma palavra no plural que basicamente designa tudo que está no mundo invisível de criaturas mágicas e fantásticas. Que nem o nosso folclore aí, que tem a mula sem cabeça, o boto rosa, são criaturas que seriam descritas como jeans, pois são criaturas fantásticas nesse mundo invisível, né? Ah, isso para mim é mágico, é muito mágico essa Sim, ideia, é muito interessante e tem essa ideia de mundo paralelo, né? Eles descrevem esse mundo paralelo e todas as criaturas fantásticas meio que é um pouco genérico, então a gente entende que a palavra Jin é genérico para todos esses seres, porque eles têm essa influência, eles têm esse livre-arbítrio e diferente, né, de outros seres como os anjos que não têm o livre-arbítrio. E eu fico muito curiosa, porque tem essa ideia também deles fazerem o bem e o mal para a humanidade. Então, assim, existe a lenda de que eles influenciam na raça humana. e é engraçado que a lenda diz, né, que eles são criados por Deus, né, por Allah, que é uma coisa que eu acho que, assim, para 90% da população não é uma criação de Deus, né? Seria uma criação, sei lá, de um diabo, alguma É. entidade do mal, assim, porque como você comentou, né? A nossa avó era religiosa, então a gente já era diabo, né? Mas É, já tem tem uma figuração. eu aprendi assim, aprendi, né? Com a cultura pop no Supernatural, você lembra que tem os jeans também? Que Sim. eles se alimentam de sangue da pessoa e fazem, tipo, eles criam uma ilusão na cabeça da pessoa que a pessoa tá num mundo maravilhoso, perfeito, mas eles estão naquele mundinho ali, tudo de ilusão, enquanto os jeans se alimentam do sangue das vítimas, que é uma outra visão que eu acho bem legal, assim, porque eles são criaturas milenares também no Supernatural e tem essa coisa de se alimentar da vida, né? Que o sangue nada mais é que a vida, né? É, e aí a gente vê essa característica, né? Nossa, essa maldade que eles fazem com os humanos. E a gente encontra em cima disso alguns tipos mais comuns de jeans, né? A gente tem o Satan, que significa Satanás, que é o gênio mais ruim e representa o pior dos demônios. A gente tem o Shil, que é um jin que ele habita as florestas e áreas rurais, e eles são conhecidos pela sua astúcia e capacidade de se transformar em animais. Ifrit, que eles são muito poderosos e, no geral, eles também são muito ruins. E eles aparecem naquela obra Mil e Uma Noites. Os Marats, eles são gigantes e eles são mais poderosos até que os Ifrits. E eles também são muito ruins. No geral, a maioria é ruim, né? E eles são jeans poderosos do fogo e frequentemente associados também à desolação assim do deserto, aquela coisa árida e seca. E tem o Gu, que são os jeans que moram em cemitérios e comem carne humana. Olha só aí, ó, a representatividade, né? E segundo algumas linhas, os jeans muçulmanos, eles não interferem na vida dos humanos. Eles se ocupam das coisas relativas a eles mesmos e o mundinho deles. E os jeans neutros, eles também não interferem. Mas eles podem se vingar caso pessoas cometam ofensas contra eles. Os muçulmanos geralmente dizem a frase Bismillah, em nome que
que significa, no caso, né, em nome de Deus. Aqui a gente fala em nome de Jesus, né? No caso, como eles não têm essa ligação, então eles falam em nome de Deus. E quando vão fazer alguma tarefa, aí eles falam essa palavra, pois eles acreditam que ao proferir essas palavras, evita-se a ação vingativa desses djinns. Já os djinns malignos, eles são demônios que usam os seus poderes sobrenaturais para conceder desejos para as pessoas, com poderes para convocá-los, igual os feiticeiros e magos. E alguns djinns, eles possuem os corpos das pessoas, mas eles também podem ser expulsos ao restar o verso do Alcorão. As defesas eficazes contra os djinns incluem a recitação em árabe das últimas 3 suratas do Alcorão, que são as suratas 112, 113 e 114. Então, assim, existe um mito mesmo em volta desses djinns, né? E a maioria realmente é pesado. E aí tem a coisa do desejo, né? Sim, eu acho engraçado que a gente meio que une todos os gênios, né, os jeans, em um só e, segundo a crença, né, existem vários tipos, que é uma coisa interessante de se pensar, né, porque a gente pensando, vamos supor, no mundo espiritual, tem vários tipos, né, de entidades, tem alma, espíritos de pessoas, tem entidades mais malignas e Tem os poderosos mortos, né? sim, Tem tem várias linhas. vários escalões assim e é interessante pensar que também faz sentido, né, ter é, essas outras classes de gêneros que essa dos ghouls eu não conhecia assim, para mim é novidade, que eu acho interessante isso aí, porque é bem amedrontador, né, você pensar num É. gênio que come carne e fica no cemitério é uma coisa que eu penso, sempre quando eu falo em gênio, assim, eu acho que a maioria das pessoas, né, pensa no gênio lá do Aladdin, aquele índio azul, aquele gênio azul. Então, Bonzinho. então é uma coisa assim que quebra a expectativa. Uma coisa que eu acho interessante é que na nossa cultura, como a gente não teve contato, né, com essa ideia de jeans, assim, profundamente, mas de certa forma, sempre, você já ouviu falar, né, na expressão, ai, aquela pessoa tem um gênio ruim, é Sim, uma simbologia disso também. Você vê que aparece aqui, mas de uma forma muito sutil. é bem legal essas pequenas coisas que a gente deixa passar assim, mas não. E os gênios, eles são ligados à magia e pactos, né? Que são criaturas extremamente poderosas e que dominam a magia no mundo. Apesar de seus poderes sobre-humanos, os gênios das histórias populares podiam ser presos em anéis, lâmpadas ou garrafas especiais. Isso me lembra um pouco aquele dizer popular que se você vê um redemoinho assim, você consegue pegar um saci na garrafa. Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar disso, já ouvi falar também que o demônio ele habita dentro desses rodomoinhos assim de vento também, que é uma, tipo, não sei se é uma analogia, mas é uma comparação também que fazem. Isso me lembrou um pouco. E por um feiticeiro habilidoso também, o feiticeiro consegue conter o Jin. Neste caso, o feiticeiro poderia obrigar o gênio a realizar tarefas sobrenaturais ao seu comando, mantendo sempre acesa a esperança de um dia o libertar. Quando convencidos, podiam, por exemplo, ajudar os sábios e os adivinhos a prever o futuro. Para tanto, eles subiam até a antessala do céu, de onde espionavam as conversas dos anjos e a respeito do que estava por acontecer. Mas segundo as lendas, o poder maior de um gênio é a de sussurrar nos ouvidos das pessoas pensamentos que por fim influenciam o seu comportamento. Um Jin poderia, portanto, se aproximar de casais ou unir famílias separadas, mas poderia também influenciar negativamente o aspecto emocional de alguém, levando, após dias de sussurros, à depressão ou até mesmo o autoextermínio e crimes
impensados. Olha só, né, que interessante. Ah, essa parte que você fala que eles, para eles saberem do futuro da humanidade, eles vão até uma parte do céu, tipo uma recepção, e ficam ali meio que na porta escutando o que os anjos estão falando, né? Me lembrou no Supernatural, não tem, mostra o céu, é aquele céu típico branco, claro, e sempre mostra uma recepção quando alguém vai para lá, sabe? Sim, Tipo, sim. Castiel vai, aí ele vai conversar com alguém. Me deu essa impressão, sabe? Desse ambiente, tipo, as pessoas meio que assim de canto, meio que ouvindo o que eles estão conversando lá no fundo. Me deu essa sensação, eu achei engraçado. E essa questão do sussurro, deles ficarem influenciando, me remeteu a questões espirituais, né? A gente aqui no Brasil, a Sim. nossa cultura faz essa referência que os espíritos ficam ali, até o movimento espírita, né? Explica muito isso, que fica ali, aí a gente chama de encosto, né, no É caso. os E obsessores, né? mas você vê essa pegada dessa influência. Sabe qual que é a intenção de influenciar a gente? Pra quê? O que que eles ganham em cima disso, né? Algum interesse deve ter. Tem essa parte, né, dele querer ser liberto pela pessoa que o capturou, mas também, sei lá, será que tem algum ganho pra ele, né? Sei lá, tem, eu vou comentar mais no final, mas tem um filme, né, O Mestre dos Desejos, que tem um Jin, né, que ele é todo demoníaco, assim, a fisionomia dele e tal, e ele ganha poder a cada 3 desejos que a pessoa faz, né? A pessoa faz o primeiro, ele vai ganhando mais poder, o segundo mais e mais, até que ele consegue se livrar, ele não precisa mais de ninguém. Então talvez tenha isso, né, por trás, escondido. É, tipo, ele deve ganhar alguma coisa, né? Sim, com certeza. Uma coisa que também me remeteu foi a trabalhos mágicos de Quimbanda e Umbanda, porque as entidades, elas trabalham e muitas pessoas pedem tanto para unir famílias como para destruir famílias, né? Ou para deixar a pessoa mal. Tem, a gente sabe que existe. Então, assim, me lembrou muito essa comparação também. Eu achei bem interessante. E essa coisa deles se submeterem a certos desejos me remete mais à questão dos daimons mesmo. O que me lembra do Salomão, né? Porque no Antigo Testamento, o rei Salomão, ele tinha um anel mágico com, né, supostas pedras de diamante, com o qual ele convocava ou evocava, né, esses espíritos que seriam os gênios ou os daimons, né, na comparação. E esses gênios, eles ajudavam ele nos exércitos, nas batalhas dele, inclusive para construir o famoso Templo de Salomão. E o conceito de que esse rei empregou a ajuda desses gênios ou daimon provavelmente se originou no primeiro livro de Reis 6 e 7. E por serem criaturas do fogo sem fumaça, né, segundo o Alcorão aí 35.15, eles são particularmente associados ao deserto ermo, a cemitérios e locais exilados. E embora os djinns malignos sejam perturbadores da vida humana, eles são considerados dignos de serem salvos também, olha só. E uma pessoa morrendo em um estado de grande pecado pode inclusive ser transformada em um djinn. De acordo com o Alcorão, os djinns eles viviam na Terra milhares de anos atrás, antes do homem ser criado. E eles foram feitos por Deus, né, como a gente comentou. E no islamismo, Deus criou 3 categorias de seres: os anjos, feitos de luz, os humanos, do barro, e os djinns do fogo sem fumaça, né, ou fogo puro. E o principal djinn que existe é o Iblis, anteriormente chamado de Azazel, o príncipe das trevas, ou o próprio diabo, como preferir. Os djinns, eles eram considerados por alguns como sendo espíritos inferiores aos anjos, porque eles são feitos do fogo e eles não são imortais. Ao contrário dos anjos, que são feitos de uma substância luminosa e são imortais. E eles não têm o livre-arbítrio, então tem esse contraponto. E eles são rápidos em punir aqueles que estão em dívida com eles e os que não seguem as suas regras. Na passagem do versículo 50 da 18ª surata, é dito que ao terminar a criação do ser humano, Deus ordenou aos anjos e a todas as criaturas da terra que se curvassem perante Adão, coisa que todos fizeram, menos o Iblis.
Isso implica na profunda, direta, né, desobediência a Deus e, em consequência, a sua queda, tal qual a história de Lúcifer, gente. E Satanás ou Iblis, como último pedido a Deus, pede que ele viva até o juízo final e que lhe seja dado o poder de testar os humanos nesse período. E desde então é que ele tem feito tudo isso para testar a gente. E é muito interessante essa história porque isso para mim é a história dos anjos caídos. Eu acho fantástico, assim, quando junta, né, essas coisas que teoricamente são uma só, né, mas pelo menos eu vejo assim dessa forma que são gênios, não são demônios, né, até então. Mas quando a gente vai É, vendo essas familiaridades, a gente não tem como negar, né, que é. fica bem mais legal ainda vendo, né, que Fica. tem toda essa coisa entre céu, inferno, É, Deus. E é interessante porque, né, como eu comentei, os gênios, eles são criaturas de Deus, né? Eles foram criados por Deus. Então isso ajuda a corroborar isso, né? com certeza. E também tem essa ideia, por exemplo, ele já demonstra, foram três seres que Deus criou: os anjos de luz de uma substância, a gente que veio do barro. Até então, porque a gente também tem a ideia que vai o primeiro casal, né, conforme diz, que foi Lilith e Adão, os dois do barro, depois que Eva chegou e feita da costela, né, mas tem essa ideia do barro, e eles que são do fogo. E a gente também tem, por exemplo, os elementais. O que são os elementais? Nada mais do que seres representantes daquela natureza, daquela força cega da natureza. Então a gente tem o fogo, que tem as salamandras, a água com a sereia, sabe? A gente tem, vai dividindo isso e vai vendo que Deus pode criar vários seres a partir desses elementos, entendeu? Então é muito interessante porque todos os seres são criados por Deus, no final das contas. É bem legal assim de pensar dessa forma. E no Alcorão, os gênios são também frequentemente mencionados na Sura 72, que de fato possui o título de Aldin, ou Os Gênios, que é inteiramente dedicada a eles. Ou outra surá, a Al-Nas, menciona os gênios no último versículo. Os muçulmanos acreditavam, baseados nestes textos, que os gênios possuem livre-arbítrio, portanto eles podem se relacionar amorosamente com os humanos. O próprio anticristo pode ser, segundo essa filosofia religiosa, um híbrido, metade humano e metade gênio. Por causa do livre-arbítrio que eles têm, eles podem também escolher religiões, assim, gênios muçulmanos, islâmicos, cristãos, entre outras vertentes religiosas. Na Mil e Uma Noites, os gênios surgem da lâmpada de Aladim. Nessa narrativa já se estava convencionado que os gênios possuem todas as necessidades físicas dos humanos, podendo até mesmo serem mortos. Mesmo assim, eram dotados de poderes especiais que estariam livres de quaisquer restrições físicas. E existem vários mitos sobre o mundo dos gênios. Segundo a mitologia persa, alguns deles vivem em um lugar chamado Digenistão, que outros dizem que os gênios vivem com outros seres sobrenaturais na Caf, as montanhas de esmeraldas místicas que cercam a Terra. Na literatura islâmica, o Shaitan, né, o Satanás, é o nome dado a qualquer gênio descrente que se rebele contra Deus. Está vendo? É muito. Eu não consigo não deixar de comparar. E essa história toda é muito envolvente, é muito mística, é muito mágica. Quando tem umas partes que eu vi, assim, que falam que o Iblis, né, quando Deus criou ele, ele era o gênio que Deus gostava muito, ele era o mais próximo de Deus, ele conseguiu acessar
o reino dos céus e ficar ali com os anjos também. E ele sendo gênio, ele ficava perto dos anjos e ficava próximo a Deus. E aquilo parece que começou a subir para a cabeça dele. Aí quando Deus criou Adão e falou para todo mundo ir lá e ajudar, né? Ele ficou revoltado, porque para ele Adão ainda era inferior a ele. Mas assim, se você parar para ver, os seres são seres criados, entendeu? De elementos diferentes. E aí tem essa história, né, da tipo a guerra de Lúcifer, que Lúcifer era o anjo mais bonito, que o mais próximo de Deus, o que regia o coral dos céus. Aí ele se rebelou contra Deus porque ele não queria se curvar a Adão também, Deus desceu ele. É muito parecido. A mitologia comparada é riquíssima. A partir dessa pesquisinha que a gente fez, eu vejo com outros olhos, assim. Você até comentou comigo, né, que você É. é, passou a ver com outros olhos. Eu também realmente passei a ver também com outros olhos, porque é muito interessante, assim. Eu não sei, não sou eu, você também curte, mas eu achei muito interessante, assim, toda essa E faz mitologia. sentido. Assim, na ideia, se a gente parar para pensar, ficar refletindo, os anjos, eles não têm livre-arbítrio, não têm. Eles nasceram para se dedicar a idolatrar a Deus, apenas isso. E o Lúcifer se rebelando contra Deus mostra livre-arbítrio, você não concorda? Porque ele não Sim. poderia se rebelar contra Deus se ele não tivesse o livre-arbítrio, não faz sentido. Então, se imaginar que na verdade Lúcifer não era um anjo, e sim outra espécie de ser criado por Deus, como o próprio Jin, é muito interessante. E ele ficou puto, entendeu? Ele tá tentando provar, então assim, meio que ele vive até então pra ficar testando a gente ali, porque ele não se curvou mesmo, só que outros jeans também existem, e é como mostra, por exemplo, no Supernatural, tem Daimons, tem demônios, tem jeans, todos os seres têm do bem e tem uns do bem não, né? Tipo, são do mal e alguns não tão do mal assim, sabe? Então, talvez, por que não? Tem uma mistura gigantesca nisso. É muito incrível, assim, toda esse folclore, essas lendas por trás dos gênios, jeans, como você queira falar. E tem também, eu costumo, já falei isso várias vezes, né? Eu costumo assistir vários vídeos de caças fantasmas, indo em lugares assombrados. E tem vários de caça-fantasmas muçulmanos, né? Aí Uhum. eles tem um especificamente que ele é do Oriente Médio, eu não me recordo agora de qual país ele é exatamente, mas ele vai nos lugares que são assim, que tem uma história bizarra por trás, que pessoas morreram. Teve um lugar que ele foi que o pai teria sido possuído por um djinn e matou a família inteira e se matou. Aí é coisa assim, só coisa bizarra. E ele vai nessa Uhum. casa e ele tem costume de chutar a porta, assim, quando ele escuta algum barulho. Aí tem vários vídeos que tem aparições desses jeans, né? Que eles mudam de forma assim, eles aparecem como. Por exemplo, tem um vídeo que aparece uma mulher assim no canto. Aí depois o cara escuta uma voz de uma criança e Hum. aparecem animais assim que não fazem sentido tá naquele local. Tipo, vamos supor, é um prédio. Não tem é aquele animal Ar de grande. cavalo, de É tipo porco, um, é. é tipo um animal assim. É como se fosse um veado, um cervo. Uma espécie Aham. desse. Todo negro, assim, a silhueta aparece. E esses vídeos, eles são live streams, né? É claro que pode ter alguma produção, pode ser mentira, né? Mas são muito, assim, bizarros. E eu acho meio difícil, né? De você fazer um fake, assim, numa live stream. Então, tem esses jeans bizarros que eu aprendi, né? Eu conheci através disso, que eles são espíritos bem pesados, assim, e eles não concedem desejo, não, eles querem destruir mesmo os humanos. Sim, tá naquela ira, né? É muito interessante. E assim, sobre esse universo, o que que você pode mostrar pra gente de filme, série, falando sobre os jeans? Olha, tem um filme que eu comentei, né, um pouco mais cedo aqui nesse episódio, que é o Mestre dos Desejos, de 97,
que é, assim, pra mim o melhor filme, série, coisa que apresenta gênio, né? Tem esse Jim que ele é muito antigo, assim, é lá da época da Babilônia, da Mesopotâmia, muito antigo, assim, ele acaba servindo a um rei, né, de um império lá, e o rei, cada pedido que ele faz Jim faz, distorce, sabe, o pedido dele. Ele pede, vamos supor, eu quero uma riqueza. Aí ele traz a riqueza, mas de uma forma sanguinária, assim, sabe? São Ai, coisas sim. bizarras. Aí vai acontecendo, isso Um vai. trickster, né? Esse é o começo só do filme. Aí o cara que trabalha na corte lá, que é tipo um mágico, ele consegue prender esse Jin numa. Tipo de um rubi assim. E aí volta para os tempos atuais, né? Ali em 97. E acham essa pedra e acabam libertando o Jin de novo. E ele tem essa fisionomia. Parece um demonião mesmo, desses que a gente Uhum. pensa assim, tem chifre e tal, que é excelente a maquiagem desse filme. Os visuais, efeitos visuais são maravilhosos também. Então aí tem ele aparece para essa mulher, concede os desejos para ela, mas de novo ele sai fazendo vários atendendo, né, vários pedidos distorcidos. Tem uma mulher que ela fala: eu quero ser linda para sempre". Ele pega e torna ela num manequim, assim ela vai ficar linda para sempre, Ai, né, que é um manequim. Mas aí ela continua sim. viva e sendo um manequim, assim. Aí tem várias outras Ai, que coisas horror. bizarras que acontecem. E é um filme que tem várias pessoas conhecidas do mundo do terror. Tem o Robert Englund, que fez o Fred, que tá nesse filme. Tem o irmão do Sam Raimi, que tá nesse filme. Tem várias pessoas conhecidas que estão nesse filme. E esse filme é maravilhoso, assim, para quem quer conhecer mais sobre jeans demoníacos, como a gente comentou aqui. Esse filme é maravilhoso. É. Uma série que eu vi que apareceu o Jim, mas não nessa forma demoníaca, foi o American Gods. E aí eles mostram vários tipos de deuses, né, de várias regiões, e aí nisso aparece um Jin, e eles mostram esse Jin nessa característica mais humana, sabe? Ele vivendo uma vida humana, que eles também têm essa opção, afinal de contas, eles têm um livre-arbítrio deles. Então, acho que ele é um taxista, e ele tá ali, ele vive de óculos escuros, é um cara grandão, assim, meio marrudão, sempre sério. E aí mostra um outro personagem que acaba se envolvendo com ele, se apaixona por ele, e o Jim vive uma relação de amor com esse cara, sabe? Mostra eles juntos, mostra essa questão mais humana. E assim, aí você percebe que ele não é tão humano assim, quando ele vai tirar o óculos, por exemplo, os olhos é pura chama. E aí faz remete a essa coisa deles serem feitos, né, do fogo sem fumaça e tudo mais. E as partes que ele tá com o cara também mostra tipo, como o corpo dele ficando meio transparente e dentro, em vez de passar sangue, é chama, é fogo, assim. Então tem essa referência, mas não é um personagem que trabalha muito na série, sabe? Mostram ele lá, mostra ele tendo uma vida normal, ele participa de algumas cenas assim, mas não é um dos principais. Mas é interessante para você ver ele dentro desse contexto, sabe? Tentando viver uma vida normal de Jim, mas o cara é super poderoso no final das contas. É interessante, interessante inclusive para ver outros deuses também, né? E como eles interagem entre eles. E é isso, Má. Você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. É, gente, comentem, compartilhem, ajuda a gente aí no nosso canal. Até a próxima e tchau.